A paz do Senhor, povo de Deus. Como vocês estão, meus irmãos? Eu espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da missionária Marilândia Moreira. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Marilândia Moreira e hoje eu vou estar trazendo para vocês um relato de mais uma experiência sobrenatural que eu tive, há alguns meses atrás. Sempre quando eu tenho alguma experiência, meus irmãos, eu anoto num caderno, né? Eu anoto para não esquecer de trazer aqui no canal, porque assim, eu já gravei vários vídeos, então é bom deixar tudo organizadinho, né? O que eu já contei, o que eu já postei, então eu sempre anoto, né? E às vezes o Espírito Santo me dá algum tema, às vezes eu tô fazendo alguma atividade ali, né? Do meu trabalho secular. Então, às vezes eu tô fazendo a minha atividade e aí me vem assim na mente algum tema que o Espírito Santo coloca no meu coração para eu estar trazendo aqui no canal. E muitas das vezes é de forma tão clara, assim, sabe? Do começo, meio e fim, como se fosse uma conversa mesmo, né? E aí eu sempre anoto aqui no caderno. Sempre anoto. Mas hoje eu vim trazer aqui no canal esse relato dessa experiência sobrenatural que eu tive, né? A maioria das minhas experiências que eu tive foi sempre pela manhã, né? E acredito que com essa, né, não ia ser diferente, porque parece que de manhã a minha mente tá mais propícia a ter essas experiências, né? Então, eu estava fazendo algumas atividades, inclusive nesse dia eu tinha gravado, né, alguns vídeos, né? Eu sempre gravo o vídeo e depois eu vejo, né, para ver se não tem algum erro de gravação, para ver se não tem alguma falha na imagem ou na voz. Sempre deixo ali no celular para eu estar olhando, né, como ficou o vídeo. E aí eu terminei de gravar uns 2 vídeos e aí um pessoal aqui começou a fazer uma limpeza aqui na área, né, na área externa do condomínio. E aí aquela máquina que corta grama, né, começou a fazer um barulho. E aí eu pensei assim, bom, daqui a pouco eu volto a gravar. Vou me deitar um pouquinho. Aí deitei, né? Porque eu não ia conseguir mais gravar vídeo, também não tinha nada pra fazer naquele dia, né? Aí me deitei, mas nem tava com sono. E aí foi em fração de segundos ali, meus irmãos. O meu, o meu astral, né? Alguns vão dizer que é astral, alguns vão dizer que é espírito. Eu senti que se desprendeu, né? Do meu corpo, né? O meu corpo astral, o meu espírito, né? Não sei como você vai chamar aí, mas se desprendeu do meu corpo e começou a viajar numa velocidade tão grande, né? Passando por um túnel. Esse túnel ele era retangular, as paredes dele eram assim, parecia cor de cimento mesmo, né? Então, retangular. E o interessante é que essa viagem foi muito longa, sabe? Mas durante a viagem eu não lembrava quem eu era, eu não lembrava de nada, nem meu nome, nada. Eu só sabia que eu estava indo, né? Não era vindo não, viu, meus irmãos? Vocês vão entender. É que já eu vou explicar isso aí. Eu estava indo. Então, o meu corpo, ou o meu espírito, o meu corpo astral, o meu espírito se desprendeu, assim, do meu corpo físico e começou a viajar numa velocidade, assim, parecia a velocidade da luz, né? Muito rápido. E o interessante é que eu sentia como se minha cabeça, né? Como se minha cabeça ela estivesse em cima de um skate, né? De um skate. Por quê? Porque a trepidação parecia aquelas rodinhas do skate estava, sabe? Atritando, como se estivesse atritando no asfalto, sabe? Não doía, mas eu sentia aquela trepidação e era assim em alta velocidade. Então eu vou fazer um movimento aqui que vocês vão
ter mais ou menos ideia de como era. Então era um movimento mais ou menos assim, mas era muito rápido, porque ele era um movimento assim, mas era muito era linear, né? Indo, indo. Então eu fui. Parecia que não ia chegar nunca nesse lugar. Mas aí foi se aproximando, foi se aproximando, foi se aproximando. E lá no final desse túnel retangular, quando foi se aproximando, tinha um clarão. Sabe quando o dia tá amanhecendo? Que fica aquele clarão meio. Assim, que você não dá pra ver, como se fosse uma neblina, né? E aí foi chegando próximo, e eu vi uma silhueta de um homem. E foi se aproximando, esse homem estava todo vestido, né, de branco. E esse clarão que estava ali, né, em volta, nesse lugar que ele estava, né, foi se aproximando, e quando chegou bem próximo, como se eu estivesse mais ou menos aqui assim, bem próximo dele, eu vi que tinha um jardim. Aqui ele estava mais ou menos de lado, assim, né, de lado. E ele não estava de costas pro túnel, não, ele estava de lado, como se ele estivesse guardando aquele lugar. E tinha um jardim, né, mas esse jardim eu não via nitidamente, né, que era um jardim, mas dava para ver que era um jardim, mas não estava vendo com nitidez, né? Então eu fui chegando próximo, me deu a vontade de entrar ali, né? Uma vontade. Sabe quando você vê um lugar bonito e você quer ver, quer entrar, né? Quer explorar as imagens ali, ver. Quando eu fui chegando bem pertinho, ele com a mão, ele fez assim com a mão, como se estivesse me dando uma ordem para mim voltar. E aí, olha que interessante, a minha cabeça que estava no skate, né? Parecia que era um skate, né? Eu não vi o formato do skate, mas parecia que era um skate por causa da trepidação. A minha cabeça virou para cá, né? Então, a cabeça que estava indo para cá, ela virou, deu um giro de 180 graus, e agora eu estava voltando, né? E aí a mesma velocidade que eu fui, né, que eu estava indo, passando por esse túnel, eu estava agora voltando por esse túnel, na mesma velocidade, meus irmãos, sabe? Eu não sei explicar para vocês por que eu tive essa experiência, sabe? Eu fico me perguntando, será que eu ia morrer naquele dia? Porque tem muita gente que morre dormindo, né? A gente vê tantos relatos aí de gente que morre dormindo. Então eu não sei por que eu tive essa experiência, né? Então eu estava agora voltando naquela velocidade bem, sabe? Bem forte mesmo, aquela velocidade bem alta. E voltei. E aí quando eu cheguei, eu senti que eu voltei pro meu corpo, né? Ele acoplou, o meu corpo astral, o meu espírito, seja como você queira chamar, acoplou no meu corpo. E quando eu acordei na cama, né? Quando eu despertei, né? Na verdade, quando eu despertei, que eu levantei minha cabeça, eu olhei em volta do quarto, né? Para as coisas, e eu não consegui reconhecer onde eu estava, quem eu era. E aí eu sentei na cama, eu nem sabia o que era sentar, mas eu sentei na cama, e aí fiquei olhando para as coisas, fiquei olhando para o guarda-roupa e olhando assim, né? Aquele negócio grande, o que é isso, né? Fiquei assim, tentando reconhecer o que era. Eu não falei o que é isso, né? Na minha mente, eu não sabia o que era. E eu fiquei assim durante alguns segundos, né? E aí eu tenho um puff no quarto. Aí eu sentei nesse puff no quarto e fiquei olhando para as coisas, né? E aí, de repente, eu pensei, eu voltei. Eu voltei. Eu vou... Que bom, eu vou viver minha vida. Eu tenho mais vida para viver. Eu falei assim, fiquei naquela alegria. Eu voltei, eu tenho vida para viver. E olha que interessante. Imediatamente veio, né, uma voz dentro de mim, né? Que essa voz não fui eu, né, que falei, mas testificou dentro de mim que essa voz não era minha, mas era do meu Criador, onde ele falou o seguinte: você voltou por causa da sua missão. Por causa da sua missão.
E aí logo eu pensei, então eu não vou viver a vida como eu estava pensando que eu ia viver, né? Você veja, eu voltei, aí a carne já quer viver a vida, né? A carne já quer viver a vida, a carne não lembrou que tem a missão, nem nada. Eu nem lembrava quem eu era. E aí quando eu voltei em si, que dentro de mim testificou, né? Que quem falou comigo foi o meu Criador e que eu voltei porque eu tenho missão, aí assim eu lembrei que eu tenho um canal, que eu falo de Deus e que eu falo de Deus para as pessoas na rua e que eu tenho uma missão, né? A minha missão é falar de Deus para as pessoas, né? Falar o quanto que Deus nos ama e que Ele nos quer, né? Com Ele, né? Mas para a gente estar com Ele, a gente tem que estar fazendo a vontade dEle, a gente tem que estar permanecendo nele, né? Todos os dias da nossa vida, né? Todos os dias, meus irmãos, voltar assim para Deus, sabe? Pedir perdão a Deus por nossos pecados, porque nós somos carne, então nós já temos a natureza pecaminosa. Você já deve ter ouvido falar isso em muitos lugares por aí, né? Que nós viemos, né? De Adão e Eva, então nós herdamos essa natureza pecaminosa, né? Dos nossos antepassados, né? Então, temos que nos arrepender todos os dias, porque todos os dias pecamos, né? Muitas das vezes é no pensamento, muitas das vezes é em uma omissão, né? Quando você tem que fazer alguma coisa, Deus espera que você faça alguma coisa e você não faz, né? O bem que Deus quer que você faça e você não faz, você também já está pecando. Então, Deus nos quer, né? Próximos a Ele. Então, o meu recado, meus irmãos, após essa experiência se estamos aqui, se temos missão e nós temos essa consciência da nossa missão, por certo, que a sua missão é ganhar almas para Jesus, que o evangelho seja pregado aos 4 cantos do mundo, né? Para que nosso Senhor Jesus volte no tempo certo e na hora certa, meu irmão, minha irmã. Então esse foi mais um relato, né, de mais uma experiência que a missionária aqui teve. E já eu vou gravar outro vídeo, né, que eu tive uma outra experiência sobrenatural, mas eu conto no outro vídeo para os irmãos. Até a próxima. Tchau, tchau.